suportar as tribulações, tomar minha cruz, seguir Jesus, mortificar minha vontade e prosseguir para o alvo, e prosseguir para o alvo. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, nós te agradecemos por esta linda manhã, Deus, que nos dás pela tua mão forte, preservando as nossas vidas, Deus, de qualquer mal, de qualquer dano, e tendo nos dado uma noite muito rica, devo crer, para todos quantos estão aqui, que o Senhor, sua graça permitiu, ó Deus, viver. Senhor, nós entregamos este momento, esta hora, que é para podermos receber, Senhor, do teu manancial, da tua palavra, sim, Deus, do alimento pelo qual nós crescemos, pelo qual nós nos desenvolvemos, pelo qual nós nos exercitamos cada vez mais para as coisas espirituais. Senhor, peço que o teu Espírito possa orientar-me e conceder a cada um de nós aqui atenção, concentração e maior prestação, Senhor, naquilo que haveremos de tratar, para que todos nós possamos sair aqui edificados, Deus, conforme a Tua Palavra nos ensina. Seja esse o propósito das nossas reuniões. Assim oramos em nome de Jesus, lindo. Amém. Amém, irmãos. Paz, mais uma vez, irmãos. Bom, esse? Sim, tá. Então, hoje é o dia, então, conforme nós viemos anunciando nas semanas, ou ao longo da semana, ou mesmo na semana anterior a esta, que então daríamos início à nossa série de estudo, na carta aos Gálatas. Então, vamos tentar ser o máximo possível céleres. Penso que hoje temos uma pequena mudança, muito em função do óbito que nós conhecemos da nossa irmã Esmeralda, que o enterro será às 11h30. Então, vamos tentar fazer o máximo, pelo menos antes desse período, conseguirmos expor parte daquilo que é o objetivo de hoje, para assim conseguirmos darmos sequência no domingo posterior. Amém? Então, hoje vamos ter uma espécie de introdução de aspectos que são relevantes a se considerar ao estudo de um determinado livro na Bíblia, quer sejam cartas, quer sejam livros proféticos, livros poéticos. Então, há elementos importantíssimos a se considerar, e isso, a parte dos comentários, vocês podem encontrar, que é efetivamente a pessoa de quem a carta ou o livro é de autoria, autoria, qual é o momento em que ele escreveu, aos seus destinatários e com qual finalidade ele escreveu. Então, esses tópicos são sempre essenciais a se considerar, porque são esses tópicos que nos vão guiar em torno de todo o livro sobre o que efetivamente nele se encontra. Amém? Vamos tentar colocar os nossos telefones no silêncio, que é para então termos a nossa máxima atenção. Então, vou tentar, a princípio, correr nesses tópicos, que é para depois, isso já a título de introdução, e depois vamos então entrar no capítulo 1, que por acaso é um capítulo breve, mas com muito recurso, com muita informação, digamos assim, a nível daquilo que são as doutrinas que nós professamos, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, por assim dizer. Então, não há nenhuma dúvida de que quem tenha escrito a carta aos Gálatas seja efetivamente o apóstolo Paulo. Há um consenso entre os eruditos, aqueles que se dão ao estudo
minucioso, meticuloso dos livros das Sagradas Escrituras. Há consenso que o autor é o apóstolo Paulo. E existem duas formas de contrastar essa informação, que é pelo testemunho externo e o testemunho interno. O que quer dizer isso? O testemunho externo, normalmente quando uma carta quer se determinar quem é o seu autor, tem que se ver, né, no contexto próximo do período, né, em que possivelmente terá sido escrito, ou sobretudo na igreja primitiva, se existiram pessoas ou santos irmãos que fizeram referência, né, a essa mesma carta, a esse mesmo livro, e a referência que eles faziam era efetivamente na pessoa de quem, né? Da sua autoria. Esse, então, é o testemunho externo que vai se arrastando até nos 1500, onde então temos aí o desenrolar de vários homens de Deus que foram então também se dedicando a esse estudo. E temos o testemunho interno, que é efetivamente encontrar expressões, declarações do próprio autor na carta, amém? No livro. Então é desse modo que conseguimos obter a informação de quem efetivamente é o autor, né, dessa mesma carta, e de outra forma que seja uma carta aceitável, amém? Aceitável. O interno também pode se estender a outros livros, ok? Do Novo Testamento, não só a própria carta, o próprio livro, mas outros livros darem então nota sobre isso. Então, para o testemunho externo, tem vários homens durante a história, como Irineu, né, Irineu de Lyon, que é por assim dito, né, pai da igreja, né, alguns dos pais da igreja, esses que viveram no século IV, né, em diante, e por acaso estiveram próximo do período, né, da igreja primitiva, a formação da igreja primitiva, e falaram a respeito de muito sobre isso. Irineu, Orígenes, né, Tertuliano, todos esses homens dão testemunho de que esta mesma carta tem a sua autoria ao apóstolo Paulo. Irineu de Lyon faz 25 citações, né, no seu livro, que é Contra heresias, que é por acaso, dizem assim, um volume patrístico, né? Acho que a Igreja Católica é que publicou, né? As Paulinas. Então vocês podem pesquisar, vão ver uma coletânea, né, de volumes de estudos que ele faz para poder confrontar, né, a heresia predominante na época, que é o gnosticismo. Então ele escreve praticamente uma tese para poder defender a fé cristã, né, com base naquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus e através dos apóstolos. Amém? Então esses homens deram testemunho que efetivamente o autor desta mesma carta é Paulo. Okay? E não só, também o próprio livro de Gálatas tem então expressões, por exemplo, nós podemos ver no versículo 1 do capítulo 1, o próprio Paulo se identificando como sendo apóstolo, né? Paulo, apóstolo, né? Apóstolo não da parte de homens, né? Nem por intermédio de homem algum. Então nós aqui temos uma introdução de quem efetivamente escreveu. E não só aqui nós temos essa referência, no capítulo 5, no verso 2, nós conseguimos também verificar a mesma coisa, né? Paulo se identificando. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, né? Então, e no último capítulo, que é o capítulo 6, então temos aqui a menção de que o próprio Paulo escreve isso não com a orientação, ou seja, com a ajuda de um escriba, né? De um escriba.
dizendo: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, né? Então, as outras passagens dão-nos efetivamente essa ligação de que seja ele o apóstolo Paulo, e não só também pelas coisas narradas aqui, sobretudo as viagens que nós temos aqui no capítulo 1, né? Que o apóstolo vai destacando, que se nós confrontarmos com o livro de Atos, e por acaso vamos fazer isso, no capítulo 9, capítulo 11, capítulo 13, então vamos ter informações relacionadas ao que está aqui explanado, né? Aquilo que é a defesa do apóstolo. Então, sendo assim, o autor é o apóstolo Paulo. Escreveu para quem? Escreveu aos Gálatas. Por acaso não há consenso entre os estudiosos da Bíblia, efetivamente, a quais Gálatas se refere, porque Gálatas, na verdade, é uma expressão que engloba historicamente dois povos, né? É visto no sentido geográfico e étnico. No sentido étnico está se falando do povo celta, né? Dos celtas que efetivamente invadiram o norte da Ásia Menor. Então aí se estabeleceram, tendo criado isso em 278 a.C., né? Antes de Cristo, memória não me falhe, tendo criado 3 províncias ou regiões que se destacaram, por exemplo, a Pessino, né? A província de Pessino, tem um Tavio e Acira. São essas 3 províncias que foram constituídas. Os galenses, por acaso, anteriormente eram conhecidos assim. Então, ocuparam essa área durante muitos anos, até então que o Império Romano invade essas regiões. Então, ocupa parte do sul. Então, onde vem os Gálatas do centro-sul, que então fundam aí colônias, regiões que assim conhecemos como Antioquia, de Psídia. Antioquia tem Icônio, Listra e Derbe, né? Tudo isso na região sul da Ásia Menor. São províncias que, por acaso, passaram a ter essa titularidade de províncias do Império Romano no ano 2020, no ano 25, né? Isso depois de Cristo, memória não me falha. Elas já existiam antes de Cristo, no ano 67. Então são informações que efetivamente nós temos de que o termo Gálatas se aplicava para essas duas regiões, né? A Ásia, o norte da Ásia Menor e o sul da Ásia Menor. O norte composto por essas 3 províncias que acabei de citar, que é Psino, Tavio e então Acira. E o sul era composto por Antioquia, Psídia, temos aí a Listra, Icônio e Derbe, que por sinal na Bíblia nós encontramos que são cidades onde o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, né, pôde frequentar. E Antioquia sabemos que não foi o apóstolo Paulo quem fundou, mas que alguns irmãos judeus que desceram daí e ministraram. Então as igrejas aí foram... A igreja em Antioquia nasceu desse modo. Isso podemos confrontar em Atos. Em Atos, no capítulo 11, né? Conseguimos contrastar essa mesma ideia. Então nós temos então essa divisão que tem sido efetivamente muito discutido entre os eruditos. Qual então o povo, qual é então a região que Paulo então escreve e direciona essa carta para determinadas igrejas. Então há essa divisão e muitos, tem um que por acaso é renomeado, que é JB, né? Como é que o inglês, acho que é Liftfoot, né? Liftfoot. Foi ele que defendeu durante muito tempo que Paulo terá escrito então para as regiões do norte da Ásia Menor. Por acaso ele faz um estudo, né, histórico da região. Então, por algum tempo foi defendido, até surgir o Sir William Ramsay, que então foi um catedrático
de um instituto, acho que é Westminster, alguma coisa assim, de um instituto muito conhecido. Então ele faz um estudo arqueológico, né, muito aprofundado com a conexão do livro de Atos e chega então à conclusão que Paulo, né, a carta aos Gálatas foi efetivamente direcionada para as igrejas do sul, da Ásia Menor, composta por estas igrejas, por essas regiões ou essas províncias, que é Antioquia e todas as outras demais, que por acaso temos relato em Atos sobre essas mesmas províncias e a relação do apóstolo com essas mesmas províncias. Amém? E o que poderemos ver aqui no desenrolar. Então foi ele que efetivamente encaminhou e passou a se ter essa ideia ao longo então de todo esse período. Mas ainda é uma questão discutível, entre os eruditos. Então essa dificuldade leva então também até dificuldade na data em que efetivamente o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, por conta da dificuldade de identificar quais são os destinatários que Paulo direcionou. Uns então apontam que a data seja em 55 depois de Cristo. Isso olhando para a segunda viagem missionária de Paulo, isso efetivamente depois de Atos 15, né? Depois de Atos 15, porque alguns entendem que alguns detalhes da carta favorecem para isso. Mas a visão, a ideia mais propagada é de que a carta foi escrita no ano 49, né? No ano 49, isso se concorda-se com a visão de que essa carta Paulo direcionou às igrejas da Ásia, do sul da Ásia Menor. Amém? Que estavam efetivamente compostas a essa cidade. Então, é por assim dizer, uma carta que foi direcionada a várias igrejas. Amém? Não só uma única igreja. Por isso é que é chamada como uma epístola geral, né? Em função disso. Não tem uma igreja específica em que se direcionou, mas são várias igrejas. E esse argumento, por acaso, predomina entre os estudiosos, comentadores, que efetivamente esta seja aproximadamente a data. Alguns até colocam no intervalo de 48 a 58, né, depois de Cristo. Então não há a princípio uma data fixa, amém? Fixa para a qual foi escrita a carta aos Gálatas, amém? Então isso é uma questão de estudo ainda, de análises entre os eruditos. Mas o que nos importa não é efetivamente quando, né, foi então escritos. Claro que os destinatários nos importam, porque efetivamente temos que ter elementos, né, importantes daqueles que foram efetivamente os primeiros que receberam a carta, porque temos detalhes, aspectos na carta que serão muito relevantes para este pano de fundo que nós estamos a proporcionar agora. Então, o estudo de uma carta tem que efetivamente considerar esses aspectos, porque senão, quando você depois se depara com elementos na própria carta, né, falando, por exemplo, do judaísmo, falando da narrativa de Abraão, isso no capítulo 3. Então você vai tentar perceber quem então Paulo direcionou essa carta. Amém? Quem Paulo direcionou essa carta. O propósito está bem claro. O apóstolo Paulo está a escrever em função de um certo grupo ou alguns irmãos judeus que então entendiam que a fé cristã não podia só se cingir na profissão, né, da nossa fé, nossa crença na pessoa de Jesus, mas que teria um aditivo do tipo observar os ritos da lei, né, se circuncidar, né, guardar aquilo que
a lei a lei exigia. Então, tal situação, tal contexto, eles procuravam então aplicar para esses irmãos que por acaso são congregações compostas de judeus e gregos. Amém? Composta de judeus e gregos, e muitos dos judeus eram já helenizados. E helenizados são aqueles que tomaram os costumes dos gregos, né? Judeus que tomaram os costumes dos gregos. Amém? Em razão do tempo e da colonização pelo Império Romano. Então, Paulo está efetivamente a trabalhar para poder, então, desfazer esses tipos de argumentação, esses tipos de ideias que estavam esses irmãos a carregar, matando a liberdade que os gentios, por assim dizer, tinham de professar tão somente a fé em Cristo, porque a fé tão somente em Cristo é que nos salva. Amém? Amém. Então eles estavam meio que adicionar que a circuncisão, a observação da lei seria então necessário para a salvação. Então este é o combate, este é digamos assim, a heresia que Paulo então, ao escrever aos Gálatas, está a combater nessas igrejas. E porque Paulo esteve nessas congregações, muitas delas foram fundadas, né, por ele na sua viagem missionária com Barnabé, né, para então Barnabé, e Paulo está a escrever para expurgar, para retirar essa falsa ideia. E levantava-se rumores de que Paulo, por eles, esses judeus que diziam que Paulo não era alguém muito muito compreendido nesses aspectos, que não estava dentre os apóstolos, que por assim dizer era um apóstolo falso, né? Então há essa ideia subentendida quando lemos a carta, e sobretudo naquilo que falaremos no primeiro capítulo, conseguiremos compreender. Amém? Amém? Amém. Então, o apóstolo está a tentar trabalhar nisso e depois mostra efetivamente que a nossa justificação, ela é tão somente por meio da fé. Amém? E não por meio da observação da lei, por meio das obras da lei. Então, este é o propósito pelo qual o apóstolo escreve, né, aos irmãos, e ele por acaso se entristece por isso estar a acontecer no meio deles. Razão pela qual ele escreve no versículo 6 do primeiro capítulo, né, que ele se admira que eles estivessem a passar tão rapidamente, né, de uma verdade que eles tinham recebida para uma outra suposta verdade. Então, irmãos, esse a título de pano de fundo são então os elementos a se considerar para termos então em atenção no momento em que estudaremos esse livro. Amém? Então, na medida em que nós formos olhando para texto por texto, vamos ter conexões diretas, como disse, do livro de Atos. Amém? Vamos abrir um pouco Atos e fazer essas conexões para percebermos a ideia que o apóstolo está a trazer aqui e a sua relação em outros livros. Amém? Sobretudo em Atos, que nós temos o relato de como o apóstolo então teve a sua conversão e começou a sua missão no Senhor. No primeiro capítulo que é para corrermos, e vamos tentar fazer uma divisão que nos ajude para expor. No verso 1 ao verso 5, vamos tentar olhar para a questão da saudação do apóstolo, né? A introdução do apóstolo. No verso 6 ao verso 9, aí a introdução da insatisfação do apóstolo Paulo em relação ao que estavam os Gálatas a abraçar e a fazer, né? Contrariamente ao que ele já havia ensinado. E do verso 10 até ao verso 24, que por acaso vamos estender até o capítulo 2, até o versículo 10 do capítulo 2, falam praticamente da defesa do apóstolo Paulo diante dos Gálatas
mostrando então como efetivamente ele se tornou apóstolo do Senhor Jesus, amém? E que seu ministério e mensagem não são de fabricação própria, ele recebeu do Senhor e que, por assim dizer, tem o mesmo, como é que posso dizer, tem a mesma posição, a mesma autoridade que os outros apóstolos tinham, sendo ele então comissionado como apóstolo da incircuncisão, né? E como ele diz, sendo Pedro apóstolo da circuncisão. Então, o livro de Gálatas, de forma resumida, tem 6 capítulos. Amém? 6 capítulos. O primeiro capítulo é uma introdução e a tese do apóstolo Paulo sobre aquilo que ele é em Deus e sua insatisfação. O segundo capítulo se arrasta um pouco, uma parte fazendo essa mesma tese. Depois, uma parte desse segundo capítulo, ele se dedica para mostrar efetivamente de que maneira ele repreendeu, resistiu ao apóstolo Pedro, né? Ao apóstolo Pedro, que estava então a ter andanças de alguém que se dizia judeu, mas vivia como gentio. Quando vinham da parte de Tiago, né, e João, disfarçava-se, saía dos gentios e se identificava como judeu, reprovando ações de gentios. No capítulo 3, né, Paulo então manifesta profundamente a sua insatisfação com expressões de que Gálatas eram insensatos, né? Faz então uma comparação daquilo que efetivamente a lei, Gênesis nos apresenta na realidade de Abraão, sobre como efetivamente foi justificado, né? Para enfatizar aos irmãos que somente pela fé nós somos justificados. Ele faz essa narração contrastando a lei e a fé, amém? O que ele continua até o capítulo 4, mostrando também de que maneira nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, amém? Por adoção, e vai seguindo, então, defendendo a sua tese com analogia de Sara e Agar. No capítulo 5, ele se enfoca a questão da liberdade que nós temos em Deus, amém? Amém? Amém. De que em Cristo Jesus, sendo justificados, somos livres, né, das obras da lei, e que desse modo nós não devemos mais nos sujeitar a um jugo de escravidão, fazendo novamente as obras da lei. Então, mostra então também o contraste entre aquilo que efetivamente é do Espírito e aquilo que é da carne, né? Aquilo que nós chamamos de frutos do Espírito, né? Frutos do Espírito e as obras da carne. Faz uma lista muito bela que poderemos estar a dissecar. E no último capítulo, então, é o capítulo que ele dedica para fazer saudações ou despedir-se dos irmãos, né? E coloca algumas recomendações que são essenciais como o apóstolo que ele é. Amém? De forma resumida, é isso que a carta então nos proporciona nesses 6 capítulos que iremos então paulatinamente ir estudando. Então, voltando para o capítulo 1, nos voltando para o capítulo 1, no versículo 1 até 5, vamos ler. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da galáxia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai, de nosso Deus e Pai, né? A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, nesses primeiros 5 versículos, Paulo está meio que fazer, como é costumeiro, nas cartas deles, se os irmãos verificarem, em todas as notas
introdutórias das cartas do apóstolo Paulo, ele sempre tem esse costume de se identificar quem ele é como apóstolo e de quem resulta o seu chamado, né? Faz a saudação e muitas vezes dá graça pela vida dos irmãos, amém? Também se apresenta com orações e ações de graça, né? Esse é o estilo das cartas de Paulo. Isso é o costume, isso é o habitual do apóstolo Paulo. Então esse estilo o identifica, o torna único, então, e um elemento essencial para identificar de que autoria essa carta é. Amém? Então nós temos algo de diferencial nesta carta. Se os irmãos verem, por exemplo, na anterior carta, por exemplo, aos Coríntios, 2 Coríntios, no verso 1, vamos ver que ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Só aqui, ele sempre dá graça, ou seja, ele está a demonstrar aos irmãos, né, a sua satisfação, okay, o seu agrado, pela forma como os irmãos, amém, continuam a andar, continuam a seguir, né, no Senhor, né, a sua devoção. Então ele sempre tem essa nas cartas, podem ver nas outras, vão ver quase a mesma coisa, né, sempre de dar graças a Deus pela vida dos irmãos. O que nós temos de diferencial nessa carta é que ele não se apropria, né, de ações de graças pelos irmãos. Esse é um elemento que então identifica a sua, né, agravosa insatisfação, digo assim, insatisfação do apóstolo, não que estivesse então com raiva dos irmãos no sentido tão maléfico, né, de os desconsiderar irmãos, mas a sua indignação, em outras palavras, né, ele se indigna pelo fato de que os irmãos estavam então a tomar um curso que não é aquilo que ele tivera ensinado. Amém? Estavam a abraçar aquilo que outrora haviam deixado. Estavam a tentar reafirmar, ou buscavam mesmo reafirmar, aquilo que o apóstolo já um trabalho enorme terá feito nas suas visitas, viagens missionárias, nessas igrejas. Eles estavam novamente a abraçar e entender que estas coisas efetivamente operavam para a salvação. As obras da lei cooperavam efetivamente para a sua redenção, que a observação dos ritos da lei de Moisés, né, de todas aquelas cerimônias, poderiam então ter eficácia na salvação. Então o apóstolo Paulo, sendo alguém muito hábil nessa matéria, e alguns eruditos consideram que a carta aos Gálatas, na verdade, é uma miniatura daquilo que ele faz de forma abrangente na carta aos Romanos. Amém? Porque elementos, características, assuntos que ele aborda aqui em Romanos são encontrados de forma mais aberta. Amém? Por exemplo, sobre a questão do Espírito, né, ele tem uma parte que ele, por exemplo, faz ênfase. Ok? Que os Gálatas estavam o quê? Estavam a deixar, quando ele fala, por exemplo, no capítulo 3, ó insensatos Gálatas, né? Quem vos fascinou, né? De terem conhecido que no Espírito, agora estão a terminar na carne. Em Romanos capítulo 8, nós vemos o apóstolo Paulo a dedicar o capítulo 8 a falar desse contraste entre o Espírito, né, e a carne. E de como a lei, então, tem nos induzido efetivamente para essa escravidão ao pecado. Amém? Que não nos justifica. Então o apóstolo é indignado por conta disso. Por isso é que quando ele está a dar a introdução, ele vai imediatamente desfazer a acusação que estava a se levantar contra ele. Amém? Por isso é que ele se identifica já Paulo, apóstolo de quem? Ou seja, apóstolo não da parte dos homens.
e nem por intermédio de homens. Então Paulo está a deixar claro, pela acusação que estavam a levantar contra ele, de que ele não era apóstolo, semelhante aos 12, né? Não esteve com o Senhor. Paulo então está a levantar uma tese aqui para dizer aos irmãos que estavam efetivamente envolvidos nesse meio, que ele era efetivamente um apóstolo da parte do Senhor, com todas as propriedades, tal como os 12. Então, quando ele usa a ideia de que ele não é da parte de nenhum homem, é para desfazer a ideia de que ele seja constituído por homem algum. E tanto é que os irmãos vão perceber que a sua tese, no verso 10 em diante, é para mostrar de onde que a sua mensagem provém. Que ele, de princípio, não recebeu essa mensagem por parte de homens. Ou seja, ele quando converteu-se, isso em Atos 9, vamos já ver rapidamente, ele quando se converte, vai lá Ananias, impõe as mãos, ele recupera a visão, então ele estava fortemente já e começou a pregar. Amém? Começou a pregar. Depois, em ocasião de alguma situação, vai para as regiões da Arábia. Mas antes ele não consultou o apóstolo algum. Em Arábia, onde ele fica, e o Senhor então, assim por cogitação, ele teve suas visões e revelações. Quando ele volta, então, volta a pregar de novo em Damasco. Isso os irmãos podem confirmar em Atos 9. Amém? Em Atos 9. Ele volta então em Damasco e passa então, a ministrar, de tal maneira que depois ele vai para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, que era para ver Pedro, e ficou lá 15 dias, o que ele retrata aqui, amém? Volta de Jerusalém, porque as igrejas da Judeia não tinham bom testemunho a seu respeito, porque o conheciam como aquele que perseguia as igrejas e matavam os irmãos em todas as partes. Tinha a ordem dos sacerdotes, amém? Para ceifar todos os cristãos. Tal fato que ele aqui argumenta, em contraste. Então ele está a mostrar primeiro que ele é apóstolo de Jesus Cristo e, por assim dizer, de Deus Pai que ressuscitou a Cristo Jesus, para então também matar toda e qualquer ideia de que Cristo Jesus não terá ressuscitado, né? A ressurreição é a prova inequívoca, né? Segura de que a nossa fé em Cristo Jesus ela é verdadeira. Amém? Na história, uma das coisas que muito se procurou, e nem mesmo no relato bíblico, creio que em Lucas, onde nós somos informados de que os judeus, quando se aperceberam que Cristo terá ressuscitado, né, daqueles guardas que estavam lá, o que eles disseram? Eles corromperam com dinheiro e mandaram-lhes calar a boca, para que não dissessem coisa alguma, porque eles temiam. Então, tanto como foram a Pilatos solicitar que eles dessem, né, a autorização para vigiarem o sepulcro, porque ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Então eles estavam bem atentos, os judeus. Não, se esse aqui ressuscitar, é a prova clara de que este é o Messias. Amém? Então, se você ver e tentar correr com como é que é? Apologética, e tem uma área onde eles começam depois a entrar nesse campo da evidência de que Cristo Jesus se existiu, né? Seu ministério foi efetivamente confirmado. Então os testemunhas que não só eram daqueles que eram os apóstolos, mas também o povo próximo daquela época, viram e testificavam essas coisas. Então uma forte afirmação de que nossa fé é verdadeira, é genuína na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa de Deus. Então ele segue todos os irmãos, as igrejas da galáxia, graças a vós, menos os saúda com a paz e a graça, e isso que demonstra que ele tem consideração por eles como irmãos. No entanto, estavam em volta de uma heresia que efetivamente tinham que se desfazer, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo, né? Então, mostrando por qual razão Cristo morreu, porque o seu objetivo é engrandecer a obra de Cristo. Amém? Porque se a fé que nós dizemos que em Cristo Jesus professamos, ele precisa ter
sustentação de que a quem nós professamos essa fé, Ele é efetivamente Deus, Senhor e ressuscitou. Para que a justificação que se diz que é somente pela fé e não pelas obras da lei se faça efetivamente verdadeira. E que a nossa liberdade em Cristo Jesus é real. Amém? Então isso que o apóstolo Paulo está a falar, que a obra de Cristo, a entrega de Cristo foi então de forma voluntária pelos nossos pecados, né, para então nos desarraigar, nos livrar desta era perversa, né? O termo aqui mundo não é o mundo cosmo, né? O termo que se usa não é o cosmo. São dois termos que são no Novo Testamento usados para designar o mundo, ok? Tem o cosmo, tem o aion. São dois termos gregos. O cosmo tem a ver com aquilo. As irmãs acho que devem ter já noção rápida, né? Sabem que as lojas que vendem vossos produtos chamam-se lojas cosméticas, né? Vendem produtos cosméticos. Então se refere ao adorno, né? Ao mundo, né, visível, à criação, né, do mundo. Então o adorno, então o termo cosmético vem também do cosmo, do mundo que se refere a adorno. O termo aqui que se usa é aion. Aion, que significa tempo, né? Era, espaço, ok? De tempo. Então, quando a palavra usada aqui se refere a aion, ele está a dizer era presente, né? Era perverso, ou seja, esse tempo, o sistema corrompido, né? Este momento que vivemos de corrupção, a mesma expressão é usada em 2 Coríntios, capítulo 4, acho que o verso 4, né? Que o Deus deste século, né? Muitas traduzem o Deus deste mundo, mas é Deus desse século, Deus dessa era. Amém? Tem cegado o entendimento de muitos. Então esse é o termo que é usado aqui, a era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então Ele nos livra dessa era má. Amém? Desse tempo mau. Ele nos guarda. A quem seja a glória, a honra dos séculos dos séculos. Então, irmãos, Cristo efetivamente morreu pelos nossos pecados. Amém? Por essa razão nós podemos nos gloriar e nos alegrar diante de Deus. Então ele se prossegue, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amém? Então, irmãos, tem aqui, admira-me eu, o que ele está a dizer, a sua indignação, estejam rapidamente, né? Estejam passando, né? Tão depressa, da graça que Cristo vos chamou para um outro evangelho. Na verdade, não era um outro evangelho. Amém? É o mesmo evangelho. Mas que eles camuflaram, né, o judaísmo. Que eles incorporaram elementos do judaísmo. Amém? E desse modo, o que aconteceu? Eles distorceram. Então, o termo que eu he usado aqui, perverter, significa inverter. Amém? Inverter. O que eles fizeram? Eles inverteram o verdadeiro evangelho. Parece outro evangelho, que é diferente, um evangelho diferente. Que é para dizerem que não, o que nós vos anunciamos é o evangelho do Senhor. Não, os apóstolos, como é que é? Os primeiros 12 apóstolos têm essa confirmação. Eles dizem-nos que, isso já é parafraseando, mais ou menos a ideia do que estava a passar, né? O que estava a passar na mente dos cristãos judeus que estavam a propagar esse tipo de evangelho, né? Então é como quem diz, usam o ministério de Pedro, que foi o chamado como apóstolo da circuncisão. Pedro, Tiago, então, tentavam usar essas figuras para autenticar, então, a falsa ideia que eles estavam a propagar.
que eles estavam a propagar entre os gentios, obrigando esses irmãos a se circuncidarem, a não se apartarem de determinadas coisas que a lei exige, de guardarem uma série de coisas que a lei outrora dizia. Então, esses efetivamente estavam a falsificar o Evangelho. Estavam a introduzir elementos. Irmãos, qualquer coisa que tentamos adicionar, associar ao Evangelho único, genuíno de Cristo Jesus, que cremos que por meio da fé nós nos tornamos participantes, né, dessa herança e somos assim salvos, não por alguma obra que tenhamos feito, mas unicamente pela fé, pela graça que Ele efetivamente nos consagrou na sua morte, por Ele ter se entregado na cruz para nos livrar desse mundo perverso, desta era perversa. Qualquer coisa que adicionarmos nisso se torna efetivamente maldito. É isso que o apóstolo está a dizer. Em outras palavras, maldição. Amém? Deve ser descartado. E vede que este foi também uma das cartas que teve muita influência no reformador Lutero, Martim Lutero, né? E nós sabemos que a conversão dele se deu muito quando ele leu, por exemplo, essa carta. Percebeu que a justificação então não vinha de rezas, de Ave Maria, não vinha do culto aos santos, né? A veneração toda que a Igreja Católica Romana na altura estava a propagar, de que para que uma alma pudesse sair do purgatório para o céu, tinha que se pagar moedas, né? Tinha que se pagar dinheiro num cofre da igreja. Então essa alma saía do purgatório, a alma que morreu saía do purgatório e ia então para o céu. Se não se pagasse nada do purgatório, iria para o inferno. O purgatório era que mais ou menos um estado intermediário entre o inferno e o céu, onde todas as almas então ficavam, quer bons, quer maus. Então essa foi a falsa ideia que a Igreja Católica Romana na altura estava a propagar. Quando Lutero lê a carta aos Gálatas e se abre em relação, né, a ideia da justificação pela fé, porque ele não tinha tido contato com o Novo Testamento, teve contato com o Novo Testamento quando um padre lhe aconselhou, né, a ir estudar. Fosse a Alemanha, né, Holanda, alguma coisa assim. Já fosse estudar e teve então esse contato que viralizou a ideia do Lutero e pareceu então ao público negando e revogando todas aquelas ações, ideias. Então veio aí, né, a reforma protestante, né? Nasceu daí. Então eram efetivamente essas coisas, esses aditivos que tinham sido acrescidos, né, ao evangelho, que adulteraram o evangelho. Paulo está a combater, está a usar uma palavra muito forte, seja mesmo anatemizado, anátema, maldito, né? Sem parte com isso. Os irmãos é assim que deveriam olhar para isso. E ele novamente, depois dessa afirmação, volta a olhar para aquilo que efetivamente era a sua mensagem. Bem? Então ele diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda a homens, não seria servo de Cristo. Bem? Então o seu objetivo, naquilo que a mensagem que ele tinha recebido, ele disse que do jeito que ele recebeu, assim que ele entregou, né, aos Coríntios. Tentam só acalmar as crianças. Aos Coríntios. Do jeito que ele recebeu, é do mesmo jeito que ele entregou. E é aqui onde ele fala sobre a origem da sua mensagem. Amém? Bem, tá dá para acompanhar? Tá a ser rápido, tá a ser... Amém. Deus seja louvado. Então diz assim: se o objetivo do apóstolo Paulo fosse agradar aos irmãos, então ele seria um apóstolo falso. Amém? Porque o seu chamado, ele disse que não é da parte de um homem algum, nem por intermédio de homem, mas de Jesus Cristo, de Deus Pai. Amém?
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça à prova, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei, isso sem detença, imediatamente, em outras palavras, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos, e voltei, para os que já eram apóstolos, antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Bem, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias e não vi outros apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora porventura procurava destruir. Glorificavam a Deus a meu respeito. Irmão, essa nada mais, nada menos que a defesa do apóstolo Paulo em relação à sua mensagem e o seu chamado como apóstolo. Primeiro ele está a dizer que a origem da sua mensagem não é de homem. Ele nem sequer aprendeu de princípio com aqueles que eram apóstolos antes de ele. Amém? Amém. Quando o Senhor lhe apareceu, como disse aos irmãos, e isso em Atos 9, ele efetivamente abraçou esse chamado. Depois de ter, por exemplo, Atos 9, 19, diz assim: depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco há alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Né? Depois da sua conversão, depois de se lhe abrir os olhos, ele começa então a pregar. Verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, isso já depois dele ter saído de Damasco, né? Porque procuravam matá-los e fizeram descer numa muralha, no sexto, né? Numa muralha. Então ele se distancia. Então entre esse período e o período em que ele vai para Jerusalém, nós temos esse intervalo em que ele afirma, por exemplo, não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Área e voltei outra vez para Damasco. Amém? Ou seja, em Damasco ele saiu porque os irmãos estavam lhe perseguindo, né? Ou aqueles que efetivamente eram seu aliado, quando era judeu, procuravam matá-lo, né? Então foi rapidamente retirado daí. E muito provavelmente nesse período em que o apóstolo vai para a Arábia e teve então visões e revelações da parte do Senhor Jesus Cristo, porque como ele disse, aprove revelar-me o seu Filho, né? Esse Senhor que ele chamou. Então ele teve sim revelações da parte de Deus. Então quando ele volta, outra vez fica em Damasco, muito provavelmente naquele intervalo, antes mesmo dele sair de Damasco, né? Antes dele sair de Damasco. Então, dentro desse intervalo, ele está aí em Damasco pregando, e depois sai daí e vai para Jerusalém, que era para se avistar com quem? Com os apóstolos, aqueles que eram antes dele. Quer dizer, que antes disso, Paulo já estava a pregar a Cristo Jesus. Amém? Não tinha ainda contato com nenhum dos irmãos. Foi então que Jerusalém que ele ficou algum período, e depois daí, muitos irmãos, como ele afirma, da Judeia não o conheciam. Ok?
porque tinham aquela reputação, aquela ideia de que ele ainda era perseguidor das igrejas. E os irmãos sabem que ele teve associação com a morte de Estevão. Ele próprio dava, né, a sua aprovação para a morte de muitos cristãos. Irmão, um autêntico assassino, legalizado pelas autoridades, em nome do judaísmo, em nome de que a fé cristã era uma fé inútil, vã, insignificante, e que era uma tentativa de descredibilizar, ok, o judaísmo, que era já prevalecente na altura. E Paulo, na sua época, como ele diz, ele tinha de fato um renome. Era um estudante de Gamaliel. Gamaliel, por sinal, era uma autoridade, né, dentro daquela esfera dos sacerdotes, onde Paulo aprendeu todas as instruções necessárias do judaísmo. E ele, como ele afirma, cresceu excepcionalmente no judaísmo, na noção, no conhecimento a respeito do judaísmo. Tal conhecimento ultrapassava muitos dos outros que eram antes dele. Então o apóstolo Paulo tinha uma, digamos, a sapiência, a sabedoria muito elevada, e quer no judaísmo, irmão. Tinha destaque enorme. Tanto é que as autoridades lhe confiavam essas ordens para perseguir os cristãos, porque ele era obcecadamente zeloso ao judaísmo. Judeu mesmo de judeu, irmão. E é esse que o Senhor vai usar como seu vaso. É esse que o Senhor reservou, irmãos. Dizimou, matou irmãos do Senhor. Esses irmãos mesmo estavam já destinados para isso, para caírem nas mãos do apóstolo Paulo. Então, irmãos, nós temos aqui um elemento que precisará da nossa consideração. O apóstolo Paulo, o mais terrível dos assassino, assassinando os irmãos, esse caiu nas mãos do Senhor. Então ele está a invocar esses elementos, esse testemunho a seu respeito, para mostrar àqueles que tentavam levantar acusação contra ele, de que não era apóstolo de Cristo, para efetivamente lhes mostrar que eu, ou seja, como aqueles outros, eu tenho muitas provas. Ele dizia em Filipenses capítulo 3, se ele tivesse que se gloriar, né, seria na carne, porque existiam vários aspectos na carne para o apóstolo Paulo se gloriar. Amém? Mas tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era na carne, no judaísmo, deixou, irmãos. Deixou por amor a quem? A Cristo. Quando Cristo lhe apareceu, tudo aquilo foi para água e baixo. Não teve qualquer sensação, noção no apóstolo Paulo de querer voltar para aquelas crenças. Tanto é que ele é o autêntico defensor e contrariante, né, de aspectos da fé judaica, da crença judaica, né, na sua época, no seu período. E tanto é que as cartas dele estão cheias dessas analogias, estão cheias dessas demonstrações. E tanto a carta aos Gálatas é rica de analogia, de lei, né, justiça, justificação pela fé e assim por diante. Então o apóstolo Paulo é este, então, que efetivamente recebeu a mensagem diretamente do Senhor Jesus. Amém? O Senhor o revelou e ele começou a pregar a Jesus. Amém? Pregando aos irmãos. Depois é que foi então para Jerusalém e ficou 15 dias para ouvir a Pedro, né? Então a palavra até usada aqui, avistar-me, né? A Cefas, que ele, por exemplo, fala no capítulo 11, né? Diz respeito a uma visita turística, né? Semelhante a uma visita turística, para obtenção, né? Para ter contato face a face de realidades de uma outra, né? De um outro país, né? Digamos assim, características de um outro país que são, por acaso, atraentes, né?
a nós. Então o turismo tem esse elemento. Então ele foi efetivamente lá ter essa visita com o apóstolo Pedro, para então lhe ouvir naquilo que efetivamente ele já tinha conhecimento, mas ter aquela sujeição, aquele respeito, aqueles que foram antes de nós, aqueles que foram antes dele, né? Não teve esse reconhecimento. Por sinal, Pedro tinha esse encargo, né? Sobre os seus irmãos. Então foi aí que ele permaneceu. E o versículo 19, por exemplo, tem sido usado para dizer que Tiago, irmão de Jesus, era apóstolo. Mas aqui é uma falsa noção, porque tem inclusive aqui uma separação. E não vi outro evangelho senão Tiago, irmão do Senhor. Amém? Ele está a esclarecer, irmão do Senhor. Ele podia ficar, não vi outro apóstolo senão Tiago. Aí a frase ficaria completa. Amém? Mas quando ele usa irmão do Senhor, é para o distinguir. Porque existia o Tiago, o apóstolo. Amém? Que morreu em decorrência da primeira perseguição aos cristãos. Né? Foi, digamos assim, né? Como é que é? Quando falam que é? Acordado em que? Então esse Tiago tinha morrido já e nessa altura não estava presente já. Esse irmão do Senhor Jesus e que também por sinal escreveu o livro de Tiago, né? Que leva o seu nome. E vocês vejam lá a grande distinção, ele se considera apenas servo do Senhor, ou seja, discípulo do Senhor. Ele não, na sua introdução, Tiago não coloca apóstolo do Senhor. Amém? Então, para não termos essa falsa noção de que aqui o apóstolo está a considerar que Tiago era apóstolo também. Amém? Então, aqui teríamos uma... Falou a transmissão lá e me parou. Tá baixo? Pergunta se vocês estão a ouvir. Baixo para os irmãos. Conseguem ouvir? Muito bem. E então, para terminarmos, então, ele invoca novamente elementos como quem diz: o que eu vos falo não é mentira, é verdade, ok? Tudo isso me aconteceu. E aqui é a região da Síria, onde ele foi, da Cilícia. A Cilícia é a cidade de Natal. Paulo, depois da sua conversão, se converteu, começou a pregar em Damasco, foi a Jerusalém. Quando volta de Jerusalém, fica em Tarso. Ok? Fica em Tarso, na cidade de Natal. Ficou algum período até Barnabé ir pegar ele. Isso é, acho que em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. E Atos capítulo 11, verso 23. Não, 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Né? Foi em Antioquia que pela primeira vez os cristãos foram chamados. Né? Então, nesse período, Paulo, quando depois de descer de Jerusalém, a sua visita a Pedro, ele ficou em Tarso, sem qualquer contato com outros irmãos fazendo a obra do Senhor. Em Tarso, alguns irmãos judeus, né, alguns irmãos crentes judeus desceram em Antioquia, começaram a evangelizar, a ministrar ali. E o Senhor foi com a igreja, foi com Antioquia,
de fato fazendo sinais e prodígios. Tendo Barnabé verificado isso, foi ao encontro de Paulo, procurava-o em Tarso, encontrou e trouxe-o em Antioquia, e começaram então a trabalhar na obra da igreja em Antioquia. Amém? E aí ficaram todo esse período, até que o profeta Ágabo, né, profere uma profecia de que haveria fome em todo o mundo e sobretudo na Judéia. Então foi aí que Paulo e Barnabé têm a missão de reunir, recolher aquilo que os irmãos estavam reunindo para, para ajudar os irmãos na Judéia que tinham fome, no caso em Jerusalém. Foi a segunda ida de Paulo a Jerusalém. Amém? Onde no capítulo 12 ele depois fala, decorridos 14 anos, né? Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Essa revelação é essa que está em Atos 11. Amém? Sobre a profecia de Ágabo. Verso 27 em diante. 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, revelaram enviar socorros aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Amém? Então foi a sua segunda ida a Jerusalém, que é destacada aqui no capítulo 2, que depois vamos dar sequência, né, no próximo estudo. Amém? Então até aqui o que nós temos aqui é efetivamente essa defesa do apóstolo Paulo em relação ao que ele é como apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Apóstolo de Jesus Cristo, com fortes evidências, né, tanto pela forma como ele se converteu, amém, naquilo que ele era, e o Senhor lhe trouxe, dando-lhe revelações a respeito do seu evangelho, esse evangelho que comunicou às igrejas da galáxia, né, a Antioquia também estava, nesse caso aqui, afetada, Listra, Derbe, todas essas igrejas, e Paulo procura então trabalhar com os irmãos para lhes mostrar que, tanto como os 12, ele também é apóstolo autêntico. Amém? Amém? Ele é apóstolo autêntico. E que o que os irmãos estavam efetivamente a abraçar era uma heresia que precisavam se desfazer. Tal heresia muito disruptiva, que inviabiliza qualquer, né, avanço da sua profissão de fé. Porque se eu compreendo que fui justificado, então, não só pela fé, mas também pelas obras da lei, logo decorre que Cristo Jesus então morreu de balde. Então é isso, esse exercício que vamos fazer em torno de toda a carta, que é para recolhermos aqueles que são ensinos e instruções. Esse então é o pano de fundo, essa então é a mensagem, a forma como o apóstolo se dirigiu aos seus primeiros destinatários. Amém, irmãos? Amém. O que nós fizemos agora era só expor o significado do texto bíblico. Agora o que precisamos fazer é então completar a exegese, né? Que além de expor o significado do texto bíblico, né, mas também fazer a aplicação prática daquilo que então encontramos aqui como ensinos chaves para nós nos guiarmos. Porque o objetivo de estudarmos essa carta é efetivamente olharmos nessas duas vertentes. O que o Senhor falou, comunicou aos que estavam a viver com uma determinada situação e o que isso significa para nós hoje. Amém? Como o próprio apóstolo Paulo disse em Coríntios, que aquilo que foi escrito para nosso proveito. Amém? Então, isso aqui permanece. Nós temos aqui, nesse primeiro capítulo, podemos extrair a segurança da nossa
da nossa fé em Deus. Primeiro, porque Cristo ressuscitou, né? A doutrina da ressurreição aqui é enfatizada no sentido de autenticar a nossa fé, como sendo uma fé verdadeira, uma fé genuína, que se baseia no fato de que Cristo ressuscitou. Por isso, não é vã a nossa fé, ok? Não é vã, porque realmente Ele ressuscitou. E aqueles pelos quais os quais receberam de antemão, de primeira mão essas palavras, têm efetivamente essa noção de que Ele ressuscitou. Então, a nossa fé é segura e não pode ter qualquer aditivo, alguma coisa a adicionar. Amém? Porque desse modo nós estaríamos então a dizer que o Evangelho do Senhor não é suficiente para nossas vidas. Amém? Qualquer coisa, qualquer mensagem, qualquer ideia que seja acrescida a isso, devemos descartar, irmãos. E em nossos dias isso é tão urgente porque nós estamos cada vez mais constatar crescimentos de seitas, de várias denominações, vários movimentos, né, os cacofilipos por diante, adicionando-se nesse conjunto de movimentos a surgirem, trazendo falsas ideias, falsas noções que não têm nada a ver com o santo, sacro e puro Evangelho. Amém? Então, santo e puro Evangelho é este que nós temos, e que Cristo Jesus ressuscitou para nossa justificação, para nossa redenção, e que não precisamos efetivamente de elementos externos, como buscar mais as obras da lei, ou fazermos algum ritual, ou nos despirmos de algumas coisas, como os cacós dizem, que não podes fazer aqui, acolá, isso, aquilo. Não. Amém? O Evangelho de Cristo nos basta e é suficiente para nós. Então aprendemos também que é importante nós defendermos a fé que anunciamos. Amém? É importante nós termos capacidade e noção de defender aquilo que realmente nos foi entregue uma vez por toda, como o Tiago diz, né? Aos santos. Essa fé. E é isso que o apóstolo Paulo está a fazer aqui diante de um movimento herético que está a procurar invadir aquilo que é a sua fonte de vida. Amém? Aquilo que é a nossa fonte de vida. Então, de maneira nenhuma, devemos nós negociar o santo e sacro Evangelho. É a nossa vida. É por meio do qual nós fomos gerados. Então nós temos que ser capazes o suficiente, preparados o suficiente para defender diante dos falsos. Que ele é o puro, o santo Evangelho. A mensagem que o próprio Deus nos confiou através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz. Amém? Então não se trata de uma revelação humana que provém de homens, como alguns dizem. Não, essa Bíblia aqui, quem escreveu são os homens. Então o que está aí são os homens que escreveram. Não tem nada a ver com coisas divinas, com coisas de Deus. Não, o homem pode também criar uma invenção, ou uma coisa assim para iludir a nossa mente, para enganar a nossa mente. Não, devemos defender que essa é a nossa autoridade. Amém? Amém. A nossa fonte para professarmos a nossa fé. Amém? Devemos então ter essa capacidade de, diante dos falsos, podermos posicionar-nos, termos essa segurança de que a mensagem que carregamos e anunciamos aos outros, ele é verdadeiro, é genuíno e todo mundo precisa se curvar a ele. Amém? Então, essas são as lições práticas que a princípio nesse primeiro capítulo extraímos. Como igreja precisamos ter essa identidade. O Evangelho é a nossa identidade, a fé é a nossa identidade. Amém? Qualquer um que quiser aqui professar ou aumentar alguma coisa neste Evangelho, então acaba não se identificar com este meio. Então Deus seja louvado por sua palavra. Vamos orar.